Hoje a gente vai mergulhar na análise de um vídeo que viralizou e que defende a tese de uma crise sem precedentes no Supremo Tribunal Federal, o nosso STF. E tudo começa com uma alegação bem pessoal sobre uma das ministras. É uma perspectiva que está gerando muita conversa e que vale a pena a gente entender. E olha, para não perder outras análises como esta, que buscam sempre trazer diferentes pontos de vista, já se inscreve aí no nosso canal. Para a gente entender direitinho como esse argumento foi construído, vamos quebrar ele em 5 partes. A gente começa com essa suposta pressão da família sobre a ministra, que é o estopim de tudo. Depois, vamos ver como isso, segundo o vídeo, se liga a uma crise de imagem bem maior do STF. Aí, a gente entra na acusação de politização, que seria a raiz do problema. E, claro, nas consequências disso para o futuro da corte. E, por fim, a gente volta a falar da Carmen Lúcia para entender o papel que ela teria nesse cenário todo. Então, vamos lá. O ponto de partida de toda essa análise, conforme o vídeo apresenta, é algo bem inusitado, né? Um apelo que viria do círculo mais próximo de uma das ministras mais experientes do tribunal. A alegação central que dá o tom de toda a análise é exatamente esta. A família da ministra Carmen Lúcia estaria pedindo com força para ela renunciar ao cargo no Supremo Tribunal Federal. E essa frase, segundo a fonte, resumiria a mensagem. O vídeo faz questão de frisar que não se trata de uma crítica ao trabalho jurídico dela, não. Seria um apelo pessoal de gente próxima que estaria, digamos, desconfortável em ver o nome dela associado à corte nesse momento tão conturbado. Bom, e a partir daí, o argumento ganha uma outra dimensão. O vídeo defende que essa suposta pressão familiar não é um fato isolado. Pelo contrário, seria o sintoma mais claro de uma crise muito maior, o desgaste da reputação do próprio STF. E aqui está o ponto central da crítica segundo essa visão. Uma inversão total de valores. O que antes era o auge de uma carreira jurídica, um baita prestígio, teria virado um peso, sabe? Quase um constrangimento público. Tudo por causa da deterioração da imagem da instituição. Tá, mas e por que essa crise toda? O vídeo usa uma palavra bem forte, lambanças. A análise aponta o dedo diretamente para as ações de alguns ministros, citando nominalmente Alexandre de Moraes e Dias Toffoli como os principais responsáveis por essa percepção pública negativa que, segundo a fonte, acabou manchando a corte inteira. Ok, mas de onde veio tudo isso? Como se chegou nesse ponto? O vídeo então tenta explicar o que ele considera a causa principal do problema. Vamos ver a lógica que ele apresenta. A linha do tempo que o vídeo traça constrói uma narrativa bem específica. A tese deles é que, lá em 2019, o STF teria mudado de papel. Deixou de ser um órgão técnico para virar, nas palavras deles, uma instância política da oposição da época. Depois, teria usado o inquérito das fake news como uma ferramenta de perseguição. O clímax nessa visão seria a decisão no caso Lula, que teria aberto caminho para a candidatura dele, e, por fim, uma suposta interferência na eleição de 2022. Partindo dessa ideia de que a corte se politizou, a análise começa a projetar um futuro, e um futuro bem preocupante, viu? Se essa lógica se confirmar para a composição do tribunal mais importante do país. O que o vídeo prevê aqui é bem curioso. É como se houvesse uma separação, uma divisão de caminhos para o futuro. De um lado, você teria os juristas de carreira, os mais técnicos, que passariam a fugir de uma indicação ao STF para não queimar o próprio nome nessa lambança. E do outro, do outro lado, os políticos com diploma de advogado, que enxergariam a corte não como um lugar de justiça, mas como prêmio máximo na carreira política. E para dizer que isso não é só especulação, o vídeo aponta para as indicações mais recentes do presidente Lula, nomes como o de Flávio Dino, com uma longa carreira política, e o de Cristiano Zanin, que foi advogado pessoal do presidente. Para a fonte do vídeo, esses exemplos já seriam a prova de que essa mudança para um perfil de ministro mais político já está acontecendo. E aí, para fechar o raciocínio, a análise volta para a ministra Carmen Lúcia. Só que agora a pergunta é outra, né? Ela seria só uma vítima disso tudo ou também teria sua parcela de responsabilidade nessa história? A acusação aqui é bem direta, sem rodeios. O vídeo afirma que a ministra teria sido conivente com as ações de outros ministros, em especial as de Alexandre de Moraes. A fonte alega que ela embarcou no bonde do Xandão, uma expressão usada para criticar o que seria uma perseguição ao ex-presidente Bolsonaro. E a crítica vai além, tentando especular os motivos por trás dessa suposta conivência. Teria sido por coleguismo, para proteger a instituição, corporativismo, ou ela simplesmente não se deu conta do que estava rolando? No fim das contas, para a fonte do vídeo, o motivo nem importa tanto.
O que importa é o resultado. Ela teria permitido, seja por fazer ou por não fazer nada, as decisões que, na visão deles, acabaram com a reputação da corte. E é isso que nos leva à grande questão que essa análise toda joga no ar. Será que a reputação de um tribunal pode, de verdade, definir o perfil de quem vai sentar naquelas cadeiras no futuro? Se a perspectiva apresentada nesse vídeo estiver certa, o Brasil poderia estar caminhando para um cenário onde a sua mais alta corte de justiça é vista não mais como a guardiã da Constituição, mas só como mais uma peça nesse complexo xadrez político. É, sem dúvida, uma reflexão e tanto sobre os rumos da justiça no país.